Rapaz, que responsabilidade. Queria cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, dizer que é um prazer novamente estar aqui. Espero que Deus venha falar aos corações dos amados, assim como Ele já falou ao meu, quando estava eu estudando. Na verdade, como prometi na última vez que eu estive aqui no púlpito, assim, se eu tivesse oportunidade, continuaríamos em Filipenses. Então é o que vamos fazer. Tentarei eu avançar 3 versículos. Se não der, numa próxima oportunidade, iremos continuar. Assim, pretendo sempre às quarta-feiras, quando eu estiver aqui, voltar a Filipenses 4, até a gente terminar ele. Não sei quanto tempo isso irá demandar, mas estaremos nesse compromisso de exortação que eu acho muito importante para a igreja no momento em que estamos passando. Então, eu já deixei aí, abra sua Bíblia em Filipenses 4. Eu queria fazer aqui uma recapitulação. Era a coroa de conquista dentro da igreja, trazendo o exemplo das duas irmãs, né, que Paulo exorta as duas, e pede que elas estejam ali em uma só comunhão. Falamos um pouco do alegre-se no Senhor, e aí eu trouxe aqui, né, o grande mandamento de se alegrar no Senhor, e eu ainda fiz a comparação lá com os 10 mandamentos. Então, se você não se alegra no Senhor, você está deixando de cumprir o mandamento do Senhor, e com isso você está pecando. Eu trouxe esta analogia. Se você não assistiu, não vou voltar ao sermão. Você pode tanto assistir no YouTube da igreja, como também no Facebook da igreja. É só você procurar, você irá achar o sermão. Então, é bem importante, eu acho válido, se você não assistiu, ir lá, assista. Então, vamos ler lá o versículo 5, o versículo 6 e o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Deus Pai, obrigado por esta oportunidade. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Fala conosco neste momento, Pai. Que o Senhor nos dê um culto abençoado e que nós possamos te prestar um culto maravilhoso. Muito obrigado por tudo. Toma os nossos ouvidos espirituais. Em nome de Jesus. Amém. No versículo 5, ele diz a seguinte palavra: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. A nossa cordialidade deve ser conhecidos por todos. E eu acho essa tradução muito boa, porque ela diz a palavra amabilidade. Essa palavra grega, ela detona magnanimidade, um espírito perdoador, do qual Jesus nos deu o exemplo supremo. Se a gente for olhar lá em 2 Coríntios, Zé vai me ajudar hoje, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, diz assim, 2 Coríntios, já botou ali: eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, e eu que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Né? Aquela palavra aquele exemplo de espírito manso e humilde, de bondade de Cristo, alguém parecido com Cristo.
essa pessoa, ela não, uma pessoa que tem esse espírito, né, que é amável, ela não insiste em seus direitos. É alguém que não insiste em seus direitos. William Hendricks, ele diz que essa palavra não tem uma tradução exemplar nem no inglês, e consequentemente podemos tirar que também não tem no português o sentido real dessa palavra de bondade que vem em algumas outras traduções. Se a gente for olhar William Barker, que é um grande estudioso da palavra grega, do grego koiné, ele diz que essa pessoa que tem esse espírito de amabilidade, ela é uma pessoa que tem direito e o dever de aplicar a lei, mas em vez de aplicar a lei, em vez de requerer o seu direito, ela exerce misericórdia. Uma pessoa que tem esse espírito amável, ou então bondoso, em algumas outras traduções, ela é uma pessoa que ela não requer o seu direito, ela é uma pessoa que ela não olha para aquilo que ela pode conquistar. Na verdade, quando ela pode ter essa oportunidade, em vez de ela dar a sentença, ela aplica a misericórdia. E nós podemos ver isso muito implícito na vida de Jesus, né? Os homens trazem aquela mulher adúltera, botam em frente a Jesus e fala: Senhor, pela lei de Moisés, toda mulher que é pega em adultério, ela merece ser apedrejada. Eles não estavam falando mentira. A lei realmente dizia isso. Eles tinham direito de fazer isso, porque eles estariam cumprindo a lei. Mas eles vão até Jesus para que Jesus desse a sentença e fala: e o Senhor o que diz? E ele fala: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E assim todos vão embora, e ao ir embora ele olha para aquela mulher e fala: mulher, aonde estão os seus acusadores? Eu também não te acuso, então vá e não peque mais. Uma pessoa que é amável, que tem esse espírito de amabilidade que eu e você precisamos ter como cristão, e é isso que Paulo está exortando aqui à igreja, que precisamos ter esse espírito de amabilidade. Nós não vamos procurar ter razão, não vamos procurar requerer os nossos direitos. Na verdade, nós vamos representar a Cristo numa maneira a qual nós vamos liberar misericórdia e perdão para as pessoas. Essa pessoa não insiste em seus direitos. Filipenses 2, versículo 14. Filipenses 2, versículo 14 diz assim, ó: façam tudo sem queixas nem discussão. Façam tudo sem se queixar o porquê e sem discutir pelo quê. Você precisa não requerer o seu direito. Essa pessoa era detetora da justiça. Ela é detentora da lei, é detentora dos conhecimentos, mas em vez de aplicar a lei, ela exerce a misericórdia sobre as pessoas. E eu estava lendo esses dias uma reflexão do Augusto Cury, não sou muito de ler ele, mas me mandaram, o que me mandam eu acabo lendo. E ele disse que quantos conflitos podem deixar de ser feitos por uma pessoa que tem um espírito amável. Imagine no mundo quantas guerras poderiam ter sido evitadas, quantas mortes poderiam ter sido evitadas, quantos conflitos, quantas igrejas que deixaram de existir, quantos conflitos dentro da igreja poderia deixar de existir, só por eu e você ter esse espírito amável que é necessário que a gente tenha. E ainda mais, se a gente for olhar, Paulo vai um pouquinho além, não é só ter o espírito amável com o que a gente quer, é um espírito amável com todos. Nós vemos que ele fala, versículo 5, a minha Bíblia andou aqui, deixa eu voltar aqui, mas ele diz que precisamos ter um espírito de amabilidade com todos. E isso denota
a todas as pessoas, independente quem seja o seu maior amigo ou seja o seu maior inimigo. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. E ele continua: e por que eu tenho que estar nesse espírito de amabilidade com todos? E ele continua: perto está o Senhor. E aqui no perto está o Senhor tem o sentido duplo. Nós vamos ver que o sentido é tanto um sentido de espaço, como é um sentido de tempo. É um sentido de espaço, de proximidade, como é um espírito de tempo de vir. Nós vamos ver que quando ele fala perto está o Senhor, ele quer dizer que você precisa ser amável. Primeiro porque é uma ordem. Está aqui. Não é uma... Você poderia ser amável. Não, é uma ordem. Seja amável, seja uma imposição. E você precisa fazer isso porque perto está o Senhor. O Senhor está ao seu lado todos os dias. O Senhor está contigo todos os dias, vendo as suas atitudes, olhando aquilo que você está fazendo. Mas também perto está o Senhor de voltar e recuperar a sua igreja, de levar a sua igreja. Perto é o tempo ao qual o Senhor está próximo de voltar e buscar a sua igreja. E o que eu e você estamos fazendo nesse momento com o Espírito nosso, tem sido um espírito amável ou tem sido um espírito de juiz, de querer colocar a lei, de querer impor as regras, de querer impor os mandamentos, de querer impor as sentenças? Não se esqueça que perto está o Senhor de voltar, e nesse dia que Ele voltar, Ele irá ser seu juiz. E como você estarás no tribunal de Deus perante esse espírito amável? Será um espírito amável ou um espírito ao qual não libera perdão e misericórdia para as almas que necessitam? Perto está o Senhor. E agora, questionando mais uma vez, vamos ver que Paulo continua questionando sobre a medida de demonstrar a misericórdia ou de aplicar a lei quando está no seu direito. Lembre-se que o Senhor perto está. Vamos ler um pouco agora o versículo 6 e vamos caminhar um pouquinho mais para ver se a gente consegue pelo menos andar. Vamos abrir Mateus 18, versículo 27 ao versículo 35. Mateus 18. O Senhor, essa é uma história bem, vou trazer um exemplo aqui que agora me veio à cabeça. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. O servo prostou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostou-se diante e lhe implorou: tem paciência. Voltou. Está voltando. Vai. Então o seu conservo caiu de joelho e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Não vou ler mais o restante, porque é um versículo bem conhecido. É a história do servo e do conservo. E aí aqui nós vamos ver os dois lados. O lado daquele que aplica a misericórdia, mesmo tendo direito em aplicar a lei, e daquele que, ao ter a oportunidade de retribuir a misericórdia recebida, aplica a lei. Nós vamos ver que o servo, quando estará devendo o seu senhor, ele pede misericórdia, e o seu senhor, dentro do seu direito de buscar aquilo que era direito seu, o dinheiro, a dívida a ser paga, ele abre mão
e perdoa. E aquele servo encontra com seu conservo. E ao momento que ele encontra com seu conservo, que também o deve, em vez dele aplicar a mesma misericórdia, ele aplica a lei. E muitos de nós estamos nesse caminho. Muitos de nós estamos por esse caminho. Queremos ser o mais justo possível, o homem santo, aquele que a lei está debaixo do braço. E aí eu falo isso sempre com o pastor Aloísio, que eu procuro, não quando a gente teve lá sobre como estaria a sua vida espiritual, eu falei para ele, nem no hospital e nem muito boa, está caminhando. Porque no momento que eu estiver muito boa, eu posso me tornar um fariseu. E muitos fariseus estão dentro dos nossos templos porque se acham o mais perfeito possível. E precisamos de mais homens humildes e que tenham mansidão, amabilidade nos seus corações e que apliquem misericórdia. Então precisamos destes homens. E aí eu quero te provocar nesta noite antes de prosseguirmos. Você tem sido este homem? Você tem sido esta mulher? Você tem sido mais o servo ou você tem sido mais o Senhor? Qual exemplo desse texto cabe mais no seu dia a dia? Você tem buscado as misericórdias do Senhor, mas perante o homem tem buscado aplicar a sua justiça? Ou você tem buscado a misericórdia do Senhor? Tem recebido, e a todos os dias você aplica a misericórdia a todos aqueles que estão ao seu caminho. Como tem sido a sua vida? Continuando, o versículo 6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Preste atenção, não andem ansiosos por coisa alguma. A ansiedade é a doença do século. Eu fiz uma pesquisa lá no Google, e a pesquisa que eu achei, a ansiedade atinge 4 a cada 10 brasileiros atualmente. Então, a cada um grupo de 10 pessoas, 4 pessoas são ansiosas. E a ansiedade tem levado muitas pessoas à depressão, ao suicídio, a perder sua fé, a terminar com seus casamentos, a ter uma vida totalmente trágica, porque a ansiedade está presente em seu coração. E a ansiedade, ela não é algo para a classe média, para a classe pobre, para a classe rica, para o cristão, para o ateu, para o branco, para o moreno, para o amarelo, para o azul. Não é. A ansiedade tem assolado o coração de todas as classes, independente de qual classe ela pertença. E é uma instabilidade emocional. E essa instabilidade emocional já estava afligindo o povo daquela época. O povo perseguido, aquele povo que era colocado lá como lâmpadas de poste, que era queimado vivo em praça pública, que era chicoteado, que era crucificado, que era preso, que é como Paulo se encontra. Aquele povo, a todo momento, era perseguido e a ansiedade estava gritando nos corações daquelas pessoas. E como eu e você podemos combater a ansiedade, essa doença da qual Paulo já está falando aqui para eu e você não sermos ansiosos. Ele diz não ser ansioso por coisa alguma. Não é ser ansioso, tu pode, né? Isso aqui tu pode, isso aqui tu não pode. É não ser ansioso por coisa alguma. Benjel diz uma coisa: a ansiedade e a oração são tão opostos entre si como o fogo e a água. Então uma coisa já tem, como eu me afasto de algo na minha vida. Se eu não quero ir para frente, eu vou para trás. Quanto mais para trás eu for, mais eu me afasto da frente.
Então, como eu vou combater a ansiedade? Levando esse ditado aqui de Bendel, nós vamos ver que a oração é uma das ferramentas das quais nos afasta da ansiedade. Se a ansiedade e a oração são tão opostas como a água e o fogo, quanto mais eu estiver próximo da oração, menos eu vou estar perto da ansiedade. Então, o apóstolo aqui nos fala que não devemos ficar ansiosos. E esta é uma questão de fé. Estar ansioso é uma questão de fé. É uma questão de você praticar a sua fé. E a ansiedade tem sido tão terrível na nossa população, que se a gente for dar uma pesquisa lá no Google de novo, nos últimos 8 anos, a venda de remédios para controle para dormir aumentaram 560%. As pessoas não conseguem dormir sem remédio. E por que isso acontece? Porque as pessoas estão pensando no amanhã, as pessoas estão pensando nas suas provas, nos seus empregos, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou fazer, como é que vai ser o mundo pós-pandemia, como é que vai achar a cura, o que eu vou fazer agora que não tem igreja, e as pessoas ficam entulhadas nas suas emoções, das quais os pensamentos dela vai produzindo, e isso nos vai trazendo ansiedade. E esquecemos que precisamos praticar a fé. A fé nos leva, a fé nos traz a certeza de que Deus está conosco em todo momento. Olhamos lá em Mateus 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andei cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que mantimento, e o corpo mais do que vestuário. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covado à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste as ervas do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirás muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andais, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquietes, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Esquecemos que o nosso principal papel é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E Deus se encarregará, Deus irá acrescentar as outras coisas conforme as nossas necessidades. E por isso andamos ansiosos. E Paulo está dizendo, não ande ansiosos por coisa nenhuma. E nós temos andado muito ansioso. E aí vai mais uma pergunta para você. Qual é o nível seu de ansiedade? Você tem buscado as soluções nos seus braços ou se derramando em Deus? Onde você tem buscado o seu socorro? Nas suas artimanhas, no seu conhecimento, na sua força como ser humano,
ou na sua fé perante Deus. Se a sua pergunta, se a sua resposta está em você, a única coisa que você vai trazer para a sua vida é a ansiedade. E cuidado, a ansiedade faz com que eu e você percamos a fé. Busque a Deus e a sua justiça, e as outras coisas, confie em Deus, que Ele lhe dá. E como nós vamos buscar a Deus e a sua justiça? Paulo continua: não ande ansiosos por coisas alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas. Então, como eu e você vamos buscar a justiça de Deus, como que vamos buscar o reino de Deus? Primeiro passo, através das orações e das súplicas. A oração é o centro de um relacionamento de sucesso. Eu e você que somos casados, se o nosso relacionamento tem sucesso, é porque nos nossos lares há um bom diálogo. Nenhum casamento vai à frente se não houver um bom diálogo entre marido e mulher. E um bom diálogo é quando os dois sabem ouvir, os dois sabem reconhecer os seus erros e os dois sabem pedir perdão. Uma coisa eu tenho certeza, Deus é um bom ouvinte, porque todo dia eu falo com Ele. Eu no lugar dele já estaria de paciência cheia, de eu todo dia falar as mesmas coisas para Ele. Mas o Senhor todo dia me ouve. Uma outra coisa, eu tenho certeza que o Senhor é bom para perdoar, porque o Senhor me amou quando eu ainda era pecador, e para que eu tivesse meus pecados perdoados, Ele entregou o seu Filho Jesus, para que através do seu sacrifício eu pudesse encontrar o perdão. E eu também tenho a certeza que o Senhor, Ele consegue me consertar quando estou errado, porque o Espírito Santo habita em mim, e eu ali vou trilhando conforme o Espírito Santo vai me guiando. Então, precisamos ter um diálogo com Deus, e isso porque um diálogo, ele cria intimidade, ele favorece a tolerância e estabelece a harmonia. Eu e você precisamos ter uma oração, uma vida de oração perante a Deus. E isso é importante para que eu e você possamos não viver ansiosos nesse mundo. Infelizmente, muitos cristãos que vivem como se Deus fosse um gênio da lâmpada mágica. É aquele que eu vou procurar para pedir o que eu preciso, mas eu não vou procurar porque eu quero ter um relacionamento íntimo com Ele. Temos Deus como gênio lá de Aladim. Vamos esfregar aqui a Bíblia. Eu abro a Bíblia aqui, ó. Isso, não estou falando que está longe, eu pego a Bíblia. Senhor, me fala o que o Senhor quer falar comigo. Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso. Pô, Pai, dá um jeitinho aí, ajuda teu filho. É o gênio da lâmpada mágica. Mas a gente não vai a Deus para um estreitamento de relacionamento, para criar um relacionamento onde pai e filhos estarão ali dividindo. Na verdade, Ele vai estar me escutando, quem vai estar dividindo com Ele sou eu, porque o Senhor não tem mais nada para me falar, tudo que Ele precisava falar está aqui, e é só eu seguir as orientações. Então, Deus vai me ouvir e vai ali como um pai, me pegar nos seus braços e falar: filho, calma, estou à frente, continue me buscando, porque todas as outras coisas eu irei acrescentar. Não sejam ansiosos. A finalidade da oração é essa: nos aproximar a Deus. Quando oramos, declaramos que cremos em Deus e que sabemos que Ele irá nos recompensar. Diz lá em Salmo 102, versículo 17, Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. O Senhor não despreza a oração
de ninguém. Na verdade, é eu e você que falhamos no nosso relacionamento com Deus. E na hora de orar, de buscar a sua face, de buscar a intercessão de Deus na nossa vida, eu e você ficamos longe, com medo, né? Nós temos Deus lá embaixo, lá longe. Precisamos buscar a Deus a todo momento. Mateus 21, 22 diz: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. E aí vai de novo na exercitar a fé. O não exercitar a fé nos traz um ambiente de ansiedade. O confiar em Deus e buscar o seu reino e a sua justiça nos traz alívio e a certeza de que Deus irá nos dar aquilo que necessitamos. Deus não vai te dar tudo aquilo que você pede, porque eu e você não sabemos pedir. Mas Deus não vai deixar que falte o pão na sua mesa. Deus não vai deixar que falte a sabedoria nas decisões que você deve tomar. Deus não vai deixar que você falte com alguma coisa. Tudo que for necessário para uma vida santa e justa perante Ele, Deus vai te dar. Eu digo isso, que Deus não vai te dar todas as coisas, porque eu tenho a certeza que muitos de nós, se ficássemos ricos hoje, esqueceríamos que Jesus existe. Iríamos desfrutar de todo o dinheiro que temos, viajar, comer nos melhores restaurantes, comprar as melhores casas, ter os melhores carros. E ainda te digo mais, por exemplo, temos aqui o sonho de comprar um terreno. Isso seria a última coisa que iria passar na sua cabeça. Pô, vou lá contribuir, tenho muito dinheiro agora, eu vou comprar esse terreno e vou doar para a igreja. E por isso que Deus sabe o que precisamos, e Ele irá nos dar o que precisamos. Colossenses 4,2 nos diz: perseverai em oração, velando nela com ação de graça. E aí entramos na segunda parte, para não andar ansiosos. Paulo vai dizer lá, vamos voltar aqui, eu abri um lado aqui, vamos abrir o outro. Paulo vai dizer que não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E como é que eu vou pedir? Vou apresentar os meus pedidos a Deus. Como eu vou apresentar as minhas orações a Deus? De qualquer maneira? Vou chegar ali, de qualquer maneira, vou me dirigir a Deus? A pergunta primeira que eu quero fazer a você é: quando você está perante ao tribunal, você se apresenta de qualquer maneira? Você chega para o juiz e fala: pô, aí parceiro, a parada é o seguinte, estava eu, né, ali, pá, fazendo umas paradinhas assim, assim, assado, aí uns coleguinhas chegaram, tá tranquilo, tá ligado, e pá, e vai para cá, e vai para lá, e por isso eu estou aqui. Você não chega lá com a blusa regata, bermudinha, chinela havaiana. Como você se apresenta perante o juiz no tribunal? Uma roupa apresentável, uma aparência apresentável e com reverência ao juiz. E porque com o Senhor, que é o juiz dos juízes, você quer se apresentar de qualquer maneira? Paulo nos diz que tem que ser com ações de graças. Para cada momento, seja prosperidade ou seja aflição, precisamos nos apresentar com o Senhor, ao Senhor com ações de graças. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em que eu preciso dar graça? Quando eu tiver uma vitória? Ou só quando eu tiver uma derrota? O versículo nos deixa claro que em tudo, seja que você esteja comendo, seja que você esteja bebendo, seja que você esteja dirigindo, estudando, andando, jogando bola, tudo que você esteja fazendo, tudo seja para a glória de Deus. Não é uma coisa, são todas. Tiago 5, versículo 13.
Tiago 5, versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Buscar o Senhor em todo o tempo, seja ele alegre ou seja ele triste. E os filipenses, eles talvez tenham lembrado o exemplo de Paulo quando estava na prisão, Atos 16, versículo 25. E aí, por isso, Paulo está trazendo esse escrito tão valioso sobre a ansiedade e sobre como vencê-la. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Paulo estava preso, e estava preso por simplesmente ser um cristão. Paulo não estava preso porque ele matou, porque ele roubou, ou porque ele cometeu algum pecado, alguma contravenção à lei. Paulo estava preso simplesmente porque ele era cristão, porque ele declarava a sua fé em Deus, porque ele acreditava que Jesus era o seu Senhor, porque ele acreditava no sacrifício vivo de Jesus. E ele, em vez de estar reclamando, em vez de ele estar murmurando, eles estavam cantando os louvores, eles estavam em ações de graça perante a Deus, eles estavam levando a Deus a todas as suas súplicas, as suas orações em louvor, dizendo: Senhor, estou aqui preso, mas aqui eu estou, Pai, porque é o Senhor quem quer, Pai, porque nada foge do seu controle, Pai, porque eu sei que o Senhor tem um propósito para que eu esteja aqui, Pai, porque eu sei, Pai, que o Senhor sabe de todas as coisas, e eu entendo, Pai, estar aqui hoje é o melhor para a minha vida, porque tudo que o Senhor tem para mim é o melhor, e eu creio nisso com toda a minha fé. Paulo e Silas estavam cantando no momento de maior aflição até aquele momento na sua caminhada cristã. Eu e você, na primeira depada que a gente dá com a pedra, a gente já começa a murmurar, a gente já começa a descrer, a gente já começa a dizer um monte de murmurações por um lado e por outro, dizer que Jesus não está contigo, que o diabo anda ao seu lado, que tudo na tua vida dá errado, e é murmuração atrás de murmuração, atrás de murmuração, atrás de murmuração, e por isso anda ansioso o dia todo, porque você não consegue reconhecer que Deus está em todos os lugares, na sua vida. O Senhor dela é Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que deu a vida para que eu e você pudéssemos ser libertos, e por isso andamos ansiosos todos os dias. Precisamos ter uma vida de ações de graça, e ações de graça dá profundidade à oração. Ações de graça e oração andam em comunhão. Estou aqui me controlando aqui com a hora aqui para não estender. Ações de graça, ela tem que andar ali em profundidade a oração. 2 Crônicas 20, versículo 21. Diz assim: e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ações de graça dá profundidade às nossas orações. Quando as nossas orações estão aliadas às ações de graças, eu e você estamos em profundidade de oração. E liberta da ansiedade, ao fazer que todos os tratos de Deus sejam importantes para o louvor, não meramente para um momento de murmuração. A paz é a companheira da ação de graça. Filipenses 4, versículo 7. Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz é a companheira da ação de graça.
Acho que já acabou o tempo, né? Como é que estamos? Vou parar por aqui. E se assim Deus permitir, a gente continua aí do sejam os vossos pedidos conhecidos por Deus. Então, que Deus nos abençoe. Vamos, se Deus assim permitir, continuar em Filipenses 4 nas próximas oportunidades. É uma carta, é uma parte de exortação maravilhosa para a igreja. Só que hoje eu quero deixar 3 pensamentos com você. O primeiro é: você tem tido um espírito amável? Se você respondeu que sim, por que julga tanto o seu irmão? Ele é tão pecador quanto você. Porque em vez da gente julgar, a gente não vai lá e o apoia. Suportai-vos uns aos outros por amor a Cristo. O suportai ali, a palavra grega é parakaléos. Ser suporte, dar o ombro amigo. Quando um cair, tu levanta. Quando um está sem força, tu acaba sendo a força dele. Porque você tem julgado o seu irmão, se você acabou de responder que você é alguém que tem um espírito de bondade e de um espírito amável. A segunda pergunta que eu quero deixar aqui para você é: você tem sido ansioso? E alguém na igreja aqui é ansioso? Se a cada 10, 4 são, alguém na igreja aqui é ansioso. E se você respondeu que sim, e não fique com vergonha, não é vergonha reconhecer os seus erros. Eu digo que reconhecer as nossas fraquezas é a maior arma para vencer o inimigo. Se a gente olhar uma estratégia de guerra, ninguém faz guerra pensando em atacar. Primeiro se pensa em defender, depois você pensa em atacar. Porque se eu não reconhecer as minhas fraquezas, o inimigo vai me vencer. Se você respondeu que você realmente ainda é ansioso, relaxe no Senhor. Busque o Senhor através de orações e súplicas, com ações de graças, que Deus irá te dar a paz que excede todo entendimento, da qual eu não sou capaz de te dar, da qual o pastor Luiz não é capaz de te dar, da qual nenhum homem na terra é capaz de te dar, mas o Senhor, aquele que é dono de todas as coisas, pode te dar essa paz. Feche seus olhos nesse momento e vamos falar com o Senhor. Senhor, obrigado, Pai, por este momento. Queria caminhar mais, mas foi até aqui que o Senhor permitiu, e tudo tem um propósito, Pai. E eu sei, Pai, que eu tenho irmãos que precisavam ouvir essa palavra, porque andam ansiosos o tempo todo, pensando no amanhã, pensando daqui a 1 ano, pensando daqui a 6 meses. E muitas vezes não sei nem se daqui a amanhã eu estarei vivo. E por que não aproveitar o dia de hoje para buscar a Ti, para entregar as nossas ansiedades em Suas mãos, para deixar que o Senhor venha batalhar por nós, para deixar que o Senhor venha ser tudo em nossas vidas. Ó Deus, toma nossas vidas em Suas mãos. Toma, Pai, os nossos quereres, as nossas ações, o nosso emocional, o nosso pensar, o nosso falar. Toma todo o nosso ser em Suas mãos e que possamos ser imitadores de Cristo em todo momento, a fim de que cheguemos ao momento de falar: sejam nossos imitadores, assim como eu sou de Cristo. Que a paz que excede todo o entendimento esteja não só agora, mas por toda a eternidade sobre este povo amado de Santíssimo.
e que agora a nossa noite possa ser renovadora em Ti, e que amanhã possamos ser pessoas melhores do que fomos hoje. Toma essa igreja amada em Suas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Até a próxima oportunidade. Se Deus assim permitir, continuaremos em Filipenses, mas se não continuarmos, se Deus não nos der essa oportunidade, você tem a oportunidade de continuar contigo mesmo. Que Deus te abençoe, te dê paz, te traga graça e até uma próxima oportunidade, se assim Deus permitir.